Você acredita que uma única carta pode revelar tudo sobre o seu momento atual? O tarô, muitas vezes, ele pode, sim, de uma forma simples, revelar tudo o que está acontecendo com apenas uma carta. Então, às vezes é o que mais se transforma naquele momento que você está precisando. Então, eu vou ensinar aqui como que você pode fazer uma leitura com uma carta de uma forma muito simples, né? Então, primeiro ponto, né, é você mentalizar uma pergunta. Sempre partir de uma pergunta, uma situação, algo que você precisa saber. Então, exemplo, o que eu preciso saber sobre a minha vida amorosa agora? Então, eu separei aqui algumas cartas de exemplo, mas você pode fazer aí, tá bom? Então, ó. Bom, primeiro, carta da Lua. A carta da Lua, ela fala muito sobre ilusões, sobre confusões emocionais, né? Às vezes você tira conclusões precipitadas sobre uma determinada situação, então às vezes você não está enxergando, então considerando o contexto da pergunta, né? Sobre o que você precisa saber sobre a sua vida amorosa agora, é um momento que você está um pouco desiludida ou desiludido porque você não está enxergando com clareza aquilo que precisa ser enxergado, às vezes por conta das suas emoções. Né? Às vezes você deixando a sua emoção tomar conta no momento e você não consegue interpretar, de repente, o que uma pessoa falou naquele momento, uma conversa, né? Então, você precisa primeiro observar suas emoções antes de você tirar alguma conclusão sobre aquela situação ou aquela pessoa, né? Outra carta, Cavaleiro de Copas, né? Então, o Cavaleiro de Copas, ele fala de, assim, os cavaleiros, né, em todos os naipes, eles mostram movimento, tá? E o naipe de Copas, ele também lida com a parte mais emocional, né? Para quem não conhece, né? Então, o Cavaleiro de Copas, ele traz uma movimentação mais romântica, né? Alguém que, de repente, quer te fazer um convite, quer te chamar para sair, mas uma pessoa que quer se movimentar, não é apenas um flerte, né? Um flerte, né? Não é apenas uma coisa assim de momentos. A pessoa está querendo, pelo menos, te conhecer melhor. Se vai virar um relacionamento, né? Vamos ver, mas nesse momento essa pessoa está querendo se movimentar em relação a você. Agora, outra carta aqui, Três de Espadas. Essa carta ela fala muito sobre triângulo amoroso, sobre dores, dores emocionais, né? Então, às vezes, é um aprendizado que você vai ter de uma forma mais doída, né? Sobre uma determinada situação. Então, às vezes, você descobrindo uma traição, ou você está vivendo um triângulo amoroso, você vai começar a se apaixonar pela pessoa, mesmo que você não tenha tido nenhum relacionamento, nenhum contato, mas você descobre que a pessoa tem um relacionamento, né? Então, ela fala muito sobre triângulo, ou se não existe triângulo dentro daquele contexto, ela pode falar de um aprendizado mais doído, né? Você vai, de repente, passar um tempo ainda sentindo aquela situação, você vai demorar um pouco para sair daquela situação por conta de um aprendizado que leva mais tempo, né? Outra carta, carta da estrela, né? Uma carta que fala sobre conexão espiritual, sobre esperança, né? Sobre realmente você estar esperançosa em relação ao futuro, ou você aprender a ser mais positiva, mais esperançosa ou esperançoso em relação ao futuro, né? Uma carta extremamente positiva. Só que a gente está falando de uma carta, né? Mas se você de repente pegar outras cartas para fazer essa leitura, é importante observar as cartas em volta, porque dependendo do contexto, a carta da estrela também pode significar ilusão. Às vezes você está esperando por algo que nunca vai acontecer, né? Então, se você pegando apenas uma carta nessa situação, aí você pode ver o contexto principal daquela carta, tá? Que é o contexto principal. Nesse caso, é a esperança, uma conexão mais espiritual. Outra carta importante, carta do diabo, né? Uma carta que fala muito sobre apego, sobre paixão, aquela coisa mais intensa, muito desejo na parte íntima, né? Uma relação assim mais de intimidade mesmo, né? Então, assim, às vezes uma coisa que está acumulando, um sentimento, algo que a pessoa está esperando, às vezes o momento certo para falar, mas assim, uma coisa vai acumulando, acumulando e acaba explodindo. Então, a carta do diabo, ela traz muita intensidade para o momento, né? Só lembrando que a pergunta é sobre como está a sua vida amorosa agora, né? Então, essa carta, ela fala sobre um momento de muita intensidade. Aí outra carta, 10 de ouros,
ela traz muita estabilidade, né? Então, de repente, você está num relacionamento, você já está pensando no futuro, de repente, de construir uma casa. Hoje em dia não fala tanto de construir, né? Talvez terreno, né? Mas ter uma estabilidade financeira, pensando no futuro, mas é um futuro mais sólido, né? Um futuro onde você, de repente, vai casar, formar uma família, ou mesmo que você não queira necessariamente formar uma família, mas você vai ter uma estabilidade ao lado dessa pessoa, né? Nesse momento. Então, assim, é aquela coisa, quantas vezes você, de repente, não sentiu ansiedade, né, para saber o que estava acontecendo naquele momento, você que estava conhecendo aquela pessoa, você às vezes está conhecendo, né, alguém, né, e aí você está curiosa para saber, ou curioso para saber se está vivendo uma ilusão, ou se realmente tem um caminho para vocês. Então, às vezes uma carta já consegue trazer muito. Ó, vocês viram aqui, eu trouxe algumas cartas, né, considerando você tirando uma carta, né, olha só quanto de informação que a gente consegue ter, né. Então, o segredo, basicamente, não é você decorar as cartas, o significado das cartas, mas sim é trazer intuição para aquilo, para você se conectar com a energia daquela carta, né? Então, um exemplo, sai a carta da Lua e você sente um peso, então você já está entendendo que, de repente, aquela desilusão que você está sentindo, considerando essa pergunta ainda como exemplo, né? Como está a sua vida amorosa. Então, você já está trazendo uma confirmação de algo que às vezes você já estava sentindo em relação àquela pessoa, então pode indicar realmente uma ilusão. Mas, se você tirar mais de uma carta, né, vem a carta da Lua acompanhada de cartas positivas, em outra tiragem, né, pode ser só uma insegurança passageira, às vezes você, de repente, vou dar um exemplo, a mulher, né, que a carta da Lua, ela representa realmente o arquétipo feminino, né? Então, às vezes a mulher está naquele momento, naqueles dias, né, o TPM, e aí o cara fala alguma coisa que ela entende outra. Aí fala, então, e vem outras cartas positivas, então é só o momento mesmo que eu entendi errado, mas tá tudo bem, entendeu? Então, por isso que eu falei da importância de você ver as outras cartas para você conectar e utilizar a intuição também. Então, no meu curso Tarô Intuitivo Revelado, eu falo disso, eu ensino como você interpretar até uma carta só, né, para você ir além do óbvio. Não ficar com aquele decoreba, é para você realmente utilizar a sua intuição para você se conectar com as cartas. E aí, se você quer aprender com clareza, né, com segurança, você conseguir fazer leitura de forma mais clara, toca aqui no link da descrição desse vídeo para você acessar aí o meu curso, né? Você, na verdade, você vai acessar a minha equipe, que vai te explicar todos os detalhes a respeito do curso. E um detalhe importantíssimo, hoje, você entrando em contato ainda hoje, você vai ter acesso ao que é um cupom de desconto exclusivo, é isso mesmo. Então, toca no link da descrição desse vídeo e peça já o seu cupom de desconto, tá legal? Gratidão e namastê!